Olá, amigos da TV Com, canal 22, a rede da família Cisense. Estamos aqui na Clínica Dias para mais uma entrevista super especial aqui com o Dr. Luiz Fernando Dias, cirurgião plástico. Dr. Fernando, tudo bem? Eu agradeço mais uma vez por nos receber aqui na Clínica Dias. Eu que agradeço a vinda de vocês aqui. O tema de hoje é implante capilar, FUE, a técnica mais recente. Isso que nós vamos tratar aqui, né, doutor? Perfeito. E essa técnica mais recente, chamada FUE, ela é muito utilizada. E mais, qual a diferença da técnica FUE, que é a mais recente, para a tradicional, que é a FUT? Perfeito. Nós realizamos, Marcos, há muitos anos a técnica tradicional, que é a FUT, que é Follicular Uvula Transplantation, que é a técnica na qual você remove um fuso de pele da região posterior, região occipital, podendo até chegar na temporal. Esse fuso é levado para o microscópio, várias pessoas fazem os cortes desses enxertos, e aí você utiliza esses enxertinhos na área calva. Então essa é a técnica mais antiga, tradicional, etc. Mais recentemente, uma modificação nessa técnica foi criada, que nada mais é do que uma diferença na obtenção do enxerto. Então, ao invés de você fazer aquele corte, você vai utilizar pequenas micropunches, que são tubinhos óculos, que são esses daqui, ó, tem de 0,7, 0,6, 0,8, 0,9 milímetros. Então, na pontinha dele tem um buraquinho. E aí você vai utilizar um aparelho, obviamente, conectar, e você vai raspar o cabelo naquela área que você vai tirar o cabelo e vai colocar esse micropunch, e ele vai tirar a unidade folicular. Quer dizer, ele remove apenas uma unidade folicular. Não tem nada a ver com aquele punch antigo que tinha às vezes mais de 1 centímetro. Quer dizer, era um punch extremamente agressivo, meio, 5, 6 milímetros. Esse não tem nenhum milímetro. Então você tira a unidade folicular e você coloca no lugar. Então, as duas técnicas são excelentes, só que a mais recente, que é o FUE, que é Follicular Unit Extraction, que é a extração de unidades foliculares. Ele veio para, basicamente, gerar uma ausência de cicatriz linear. E quais as vantagens e as desvantagens dessa nova técnica? Então, a maior vantagem que a gente vê na técnica tradicional é a quantidade de enxertos que você pode remover, porque permite seções maiores. Nessa técnica, como eu falei, como você utiliza um micropunch, você não gera cicatriz. Então, aquela cicatriz linear que você teria na FUT, com a FUE você não tem essa cicatriz, porque você tira unidade folicular por unidade folicular. Então, essa é a maior vantagem. Você pode dizer desvantagem, a gente teria que, para fazer essa técnica, geralmente nós temos que cortar o cabelo, raspar o cabelo, para você poder uma obtenção maior de enxerto. E também você não consegue tanto enxerto quanto a FUT. E pode ser utilizada em ambos os sexos? Sim, você pode fazer tanto no homem quanto na mulher. Na mulher, às vezes, você faz uma técnica um pouquinho diferente, porque é mais relutante a mulher cortar o cabelo, raspar o cabelo. Então, aí você pega a parte do cabelo, você raspa, talvez até você tenha que fazer tempos, a gente acaba fazendo tempos menores, né? Certo. Com menos extensão de enxerto. FUE, técnica mais recente de implante capilar, que é o FUE. E a perda de cabelo realmente incomoda muito, né, doutor? Sim. E o implante de cabelo é uma das cirurgias mais realizadas no homem, né? Com certeza. Hoje, por exemplo, no modo geral na cirurgia plástica, a mulher procura mais. Não tem dúvida que o movimento maior é de mulher. Mas especificamente em relação a implante de cabelo, é muito mais procurado pelo homem. O resultado final é alcançado com apenas uma intervenção cirúrgica? E é possível associar as duas técnicas? Perfeito. Na verdade, o resultado final que você vai ter com apenas uma intervenção cirúrgica vai depender muito do estado de calvície que o paciente se encontra. Então, você pode alcançar, sim, com apenas uma sessão de FUE, um resultado que não vai precisar de uma outra intervenção. Como você pode obter isso com a FUT? A FUT, de um modo geral, você consegue fazer sessões maiores. Quando você falou, inclusive, de associação, pode-se até associar FUT com FUE. Por exemplo, se você faz a FUT, que vai ter aquela ressecção de fuso, depois você sutura, depois de suturado, você ainda pode remover uma série de enxertos através do micropunch.
Então você está fazendo a associação da FUT com a FUE. Agora, tudo depende do grau de calvície e da qualidade da área doadora. Então, eu costumo dizer o seguinte, se você tem 100 por exemplo, 1000 fios, e você tem uma arinha que tem 5.000 fios, obviamente que você não vai ter um bom resultado, esse paciente provavelmente não vai ter nem indicação de fazer cirurgia, porque a desproporção área doadora-receptora é muito grande. Se você tiver um paciente com uma boa área doadora e principalmente com uma boa densidade capilar é a quantidade de unidades foliculares que você tem em 1 centímetro quadrado. Você pode ter muito mais quantidade num centímetro quadrado num paciente do que no outro. Então, quanto maior a densidade capilar que tiver o paciente, mais matéria-prima eu vou conseguir para fazer minha cirurgia. Então, e quanto menor a área para ser enxertada, mais provavelmente eu consigo um excelente resultado num tempo único. Então, é possível fazer um tempo apenas e obter um resultado adequado? Sim, mas tem que ser o paciente avaliado para ver qual que é a desproporção da área doadora-receptora e qual a qualidade da área doadora que ele apresenta. Muito bem, e qual a anestesia geralmente utilizada, doutor? E as orientações antes da cirurgia? Perfeito. Essa é uma cirurgia que geralmente é feita com anestesia local, mais sedação. Dificilmente é feito outro tipo de anestesia, como por exemplo a geral. Então o paciente faz essa cirurgia, terminou a cirurgia, algumas horas depois ele vai embora para casa. Antes da cirurgia, ele passa numa consulta exatamente para nós avaliarmos, ver como é que está a área doadora, a área receptora. A gente faz uma avaliação criteriosa para até estimar a quantidade de fio que você vai precisar para aquela cirurgia. Lembrar que a unidade folicular, que é aquela que você extrai com esse aparelhinho aqui, ela pode conter 1 fio, 2 fios, 3 fios e eventualmente até 4 fios. Então essa avaliação você faz no pré-operatório, pede exames de sangue, pede uma avaliação cardiológica, aí o paciente retorna com esses exames, você checa, faz uma documentação pré-operatória, fotográfica, e aí marca a cirurgia. Cirurgia é feita, obviamente, em ambiente hospitalar, no centro cirúrgico, e com anestesia, geralmente, como eu falei agora há pouco, local mais sedação. Muito bem, estamos tratando aqui o tema implante capilar, a mais nova técnica que é o FUE. Para finalizar, doutor, quais os cuidados e as recomendações no pós-operatório? Perfeito. Tanto a técnica tradicional, FUT, quanto a técnica um pouco mais recente, né, a FUE, elas requerem alguns cuidados no pós-operatório. Mas talvez uma vantagem que tem em relação à FUT é que a FUE não existe sutura, não existe ponto, porque não há um corte. Então não há ponto para ser removido, não há cicatriz para ser... Você vai ficar com alguns pontinhos, mas pequenos pontinhos que viram uma crostinha. Depois de 3, 4 dias, você nem percebe mais isso. Se você raspar o cabelo máquina zero, você não vê nada depois de 1 mês, 2 meses. Então, talvez essa é a maior vantagem da cirurgia. O que acontece depois? O cuidado pós-operatório, basicamente, cabeceira um pouquinho elevada, a gente passa alguns medicamentos como anti-inflamatório. Ele vai colocar, a cabeça pode ser colocada no travesseiro, independente da técnica, com uma toalhinha, tá? Porque pode vazar um pouquinho no dia do procedimento. Quando o paciente tem muita preocupação e não aceita, por exemplo, ao realizar o FUE, o que é geralmente feito para sessões maiores, que é raspar toda a cabeça, a gente pode até propor uma cirurgia de extração de menor quantidade. Ele deixa o cabelo crescer um pouquinho e você raspa o cabelo numa parte que você considera suficiente para um determinado volume. E aí, depois da cirurgia, aquele cabelo de cima que está grande, ele vai obstruir essa área que você cortou. Mas nessa área que você cortou, vai crescer cabelo. Porque o que você faz no FUE? No FUE você faz a redução da densidade capilar da área doadora. Então imagine você que a área doadora tenha 100 unidades foliculares por centímetro quadrado. A área doadora é a área occipital. Quando você faz o FUE, você não faz o corte e tira aquela tira. O cabelo continua todo ali. Mas você com esse aparelhinho, você vai diminuir a quantidade de unidades foliculares, ele pode passar a ter 80, que é excelente também, ou 60, e esses 20 ou esses 40 vai servir para você redistribuir na parte anterior. O pós-operatório dessa cirurgia é tranquilo, geralmente o paciente não tem incômodo,
é até menos dolorido do que a técnica tradicional e o paciente pode voltar à atividade dele perfeitamente, às vezes até no mesmo dia. Então é uma cirurgia bastante tranquila. Claro, dependendo do que você fez ou não sedação. Se o paciente for sedado, aí é interessante ele não fazer isso no mesmo dia. Mas por incrível que pareça, tem paciente que faz essa cirurgia até sem sedação, mas claro, aí são quantidades menores de enxerto. Você pergunta o que é uma quantidade menor de enxerto? Ora, a mega seção tem que ter pelo menos 2.000 unidades foliculares e você vai multiplicar por 1, 2 ou 3 para você ver quanto em fio uma unidade folicular. Se você fizer, por exemplo, 500 unidades foliculares e 3 são 1.500 fios e assim por diante. Então, essa técnica do FUI, ela proporciona o paciente até fazer essa cirurgia em quantidade menor, até sem sedação. Mas eu, pessoalmente, acho mais interessante fazer tudo com sedação. Ok. Agradeço, doutor, mais uma vez, nos receber aqui. Importante entrevista, importantes informações. Então, uma técnica bastante interessante e o doutor já está utilizando aqui na Clínica Dias, não é isso? Sim. Trazendo sempre atualizações, novidades aos pacientes e as considerações finais, doutor. Bom, eu queria agradecer a TV Com 22, né, por a oportunidade de a gente conversar sobre um tema extremamente interessante, principalmente, mas não exclusivamente, principalmente para o público masculino, que tenha como a calvície como talvez uma das coisas que mais aflige, porque começa a perder cabelo. Lembrar que, obviamente, qualquer técnica tem que ser muitas vezes associado com o tratamento clínico, porque a calvície é um problema evolutivo. Você pode estar com 20, 25, ter um grau de calvície, fazer um implante capilar e com 30, 35 ter evoluído essa calvície e você está, então, de repente, pior do que o resultado que você tinha depois da cirurgia. Portanto, ela tem que ser tratada clinicamente também para pararmos ou pelo menos retardarmos aquele processo de evolução natural da calvície. Muito obrigado, então, pela presença de vocês aqui também. Ok. Meus amigos de casa, meus amigos telespectadores, muito obrigado pela audiência, pela companhia. Essa foi mais uma entrevista aqui, diretamente da Clínica Dias, com o Dr. Luiz Fernando Dias, cirurgião plástico de grande renome, nosso amigo, e sempre aqui na TV Com, o ano todo trazendo importantes informações esclarecedoras aos amigos de casa, com temas realmente muito relevantes. Siga em nossa programação e a gente se vê numa próxima oportunidade. Um forte abraço a todos.